Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Prazer imenso estar com vocês em mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estar dando continuidade à nossa disciplina, que é Introdução ao Novo Testamento. Desde a primeira aula, estamos trazendo para vocês o contexto, o pano de fundo pelo qual é formado o Novo Testamento. Trabalhamos aqui, de forma introdutória, alguns livros, os evangelhos, falamos de Mateus, Marcos, e Lucas e João. Na aula de hoje será a sequência. Vamos trabalhar o contexto do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar também sobre a contribuição do apóstolo Paulo para o Novo Testamento e nós vamos trabalhar também a epístola de Tiago. Nós vamos também trabalhar as epístolas paulinas, tratando especificadamente de Corinto, Romanos, e também vamos falar das epístolas de Paulo do Cárcere, ou as epístolas das prisões. Eu creio que essa aula será muito produtiva, pois ela abrangerá ainda mais a nossa compreensão de forma bastante ampla sobre o Novo Testamento. Tudo bem? Bom, então vamos começar na nossa aula. Então já está para vocês aí o slide com o título da nossa aula, todo o cronograma que eu acabei de falar. Deixa eu dar aqui apenas o avanço. Então vamos começar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, os primeiros anos da igreja. Vamos ver isso daqui. Bom, vamos começar então falando da autoria. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? O autor do livro de Atos dos Apóstolos não se identifica de forma clara, né? Não há uma indicação clara de quem seja ele. Aqui, Howard Marshall, aponta dois argumentos acerca de Lucas. Vejamos. O primeiro argumento em que ele utiliza é que o uso do pronome pessoal do plural nós. Tá bom, pessoal? Indicando presença. O segundo argumento é evidências externas. Escritores do período subsequente à era apostólica sustentam a autoria de Lucas. Então, quando você pega e abre o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que não há ali, diferentemente das cartas paulinas, o autor se auto-identificando, dizendo, olha, eu sou Lucas, o médico amado, que estou escrevendo o livro de Atos. Ele não está assim. Mas as evidências internas, como o pronome de nós, como nós vamos, quando lemos o livro de Atos, vamos perceber isso. E outras evidências externas, que são escritos que foram escritos perto do primeiro século, que dão essa ênfase, que notificam para nós de que Lucas tenha sido o autor do livro de Atos, reforça essa ideia de atribuir a Lucas, né, sendo ele o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Então, o livro de Atos dos Apóstolos, hoje, resumindo aqui para vocês, de forma consensual, entre os teólogos, inclusive Marshall, o Marshall, melhor dizendo, ele acredita em ser Lucas, o autor. Vamos continuar? A data e o local da redação. As datas sugeridas giram em torno de 60 e 150 depois de Cristo. Então não há um consenso também correlacionado à datação, mas sugere-se que 60 e 150 depois de Cristo possa ter ocorrido o momento de ser escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Majoritariamente nas Bíblias de estudos, nos comentários bíblicos, você vai perceber que eles trazem sempre de 60 a 64 a escrita do livro de Atos dos Apóstolos. O local da redação é incerto também. Possibilidade? Sim, Antioquia, Roma ou Éfeso. Então não há de fato também um consenso sobre esses pontos, porque o próprio livro não traz um esclarecimento conciso sobre isso. Os destinatários e tema desse livro é o seguinte: a continuação do Evangelho. Destina-se a Teófilo, oficial romano interessado em conhecer mais do cristianismo, das pesquisas empreendidas por Lucas em Atos dos Apóstolos.
Então perceba que o destinatário para quem Lucas escreveu primariamente o livro de Atos dos Apóstolos foi para um homem cujo nome era Teófilo. Tudo indica, subentende-se que Teófilo seria um oficial romano, pois Lucas, quando ele vai escrever o livro de Atos, inclusive também o seu evangelho, ele usa um adjetivo excelentíssimo, tá bom? Se não está no slide, eu estou só explicando. O termo excelentíssimo era um adjetivo utilizado para pessoas que tinham um cargo oficial bastante elevado dentro do império. Era mais era o mesmo que você se referia a um juiz nos dias de hoje. Meritíssimo, excelentíssimo, equivalia a alguém com um poder de status social e de um patamar oficial bastante elevado. Então, por isso, subentende-se que Teófilo, a quem Lucas escreveu, tenha esse mesmo patamar, possui essa mesma posição. Bom, o tema do livro de Atos, não está bem claro para nós no slide, se atém a pelo menos 3 pontos aqui que podemos destacar. Primeiro, a ascensão de Cristo, né? A ascensão de Cristo, descida, que é a descida do Espírito Santo, e expansão, que é a expansão da igreja. Então, nós temos aqui 3 palavras que, de uma forma bastante resumida, descreve para nós o tema central do livro de Atos, falando da subida, da ascensão, da descida do Espírito Santo e da expansão da igreja. Propósito e fonte informativa. Vejamos, o propósito do segundo volume é retratar a expansão do Evangelho por todas as partes do mundo, tendo como partida a cidade de Jerusalém e Roma como ápice dessa expansão. Então, quando nós vamos entender o propósito pelo qual Lucas escreveu o livro de Atos, nós percebemos que o propósito dele é dar continuidade àquilo que os evangelhos, inclusive de Lucas, havia começado a relatar sobre Jesus. Jesus vem, torna-se em homem, começa a pregar na região da Palestina, na região de Israel, mas depois ele morre e ressuscita. E aí fica aquela ponto de interrogação. E o que sucede depois da sua ascensão ao céu? É o que Lucas procura fazer escrevendo o livro de Atos, dando para nós uma narrativa descritiva sobre os primeiros anos da igreja na era cristã. Tudo bem? Fontes informativas, né? Lucas, ele utiliza fontes informativas como a oral. Ressalta-se o fato de Lucas ter convivido com pessoas que viveram os momentos iniciais da igreja primitiva. Isso aqui é importante porque Lucas ele não é um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. Um outro ponto que vale ressaltar, Lucas ele é um gentil, isso é, ele não é um judeu. Lucas era provavelmente um grego, convertido pela pregação de Paulo, segundo alguns historiadores, quando Paulo pregava das suas viagens missionárias. Então Lucas, ele procurou, ele também não viveu, né, nos dias que Jesus esteve peregrinando sobre a terra, ele procurou escrever o seu evangelho, inclusive o livro de Atos, baseado em informações orais que tiveram, é claro, perto do Senhor Jesus, que acompanharam ao lado de Jesus, que tiveram ao lado de Jesus, fontes oral, né, oculares, que acompanham, que viram. Então ele vai escrever baseado nessas informações. O Espírito Santo e o estabelecimento da igreja é um outro ponto pertinente ao livro de Atos. Bom, o livro de Atos dos Apóstolos, a ação revela para nós a ação do Espírito Santo. Por isso, embora nós falamos, né, Atos dos Apóstolos, você vai ver muitos pregadores e até mesmo em comentários, eles dizendo que esse nome deveria ser mudado, né, de Atos dos Apóstolos para Atos do Espírito Santo, porque quando lemos o livro, nós percebemos uma ação bastante clara do Espírito Santo o tempo inteiro fazendo a sua ação dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra coisa é o estabelecimento do Espírito Santo na igreja traz a sua ação, mas também ele trouxe junto com ele, né, um marco poderoso na mudança da igreja. Nós também temos a experiência do Pentecoste e a separação entre igreja e o judaísmo. Então, dentro do livro de Atos, nós temos também esse estabelecimento do Espírito Santo através da igreja.
dando agora uma identidade de fato, o que era o cristianismo, o que era o judaísmo. Então, no livro de Atos, nós começamos a separar esses pontos que são bastante importantes para que a gente possa, de uma vez por todas, entender que, muito embora judeus e cristãos, eles nascem a princípio porque Jesus era um judeu, juntos, mas depois vão tomando identidade diferente. O livro do Atos é o que nos revela exatamente isso, tá bom? E também nós temos ali um protagonismo que é Paulo e os projetos missionários. Os primeiros anos da igreja foram marcados por intensas perseguições por parte das autoridades religiosas judaicas e, em seguida, pelas autoridades romanas. Nesse cenário surge Paulo que, após sua conversão e graça e seus projetos missionários, contribuiu para a propagação do evangelho pelo mundo da época. Então, nós bem sabemos que a igreja nasce sob a perseguição tanto por parte dos judeus como por parte do Império Romano, mas isso nós percebemos que Deus, ao levantar o apóstolo Paulo, serviu como ponto propulsor para que Paulo fizesse projetos missionários e alcançasse outras nações através da propagação do evangelho, o que muito contribuiu, é claro, para o crescimento e expansão da igreja. E aí nós temos aqui, dentro desse projeto missionário de Paulo, as 3 viagens. Vamos falar da primeira aqui, a primeira viagem missionária, que ocorreu por volta de 45 e 48 depois de Cristo, tá bom? Vale sempre ressaltar que, em questão de data, se tratando de história, é sempre aproximação, a gente não tem com exatidão, então provavelmente a primeira viagem do apóstolo Paulo tem ocorrido entre 45 e 48 depois de Cristo. Está registrado nos capítulos 13 e 14 de Atos. Então, depois você dá uma lida lá, ali que nós temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Apresentando para vocês aqui rapidamente um panorama geral. Você pode ver aqui, Paulo, ele sai de Antioquia da Síria, ele vai passando por várias regiões, né? Nas regiões da Grécia, ele chega em Lisda, Icônio, tá tudo ali registradinho, e depois ele retorna novamente para trazer relatório para a igreja de Antioquia da Síria. Então, nós temos aqui a primeira viagem do apóstolo Paulo. A segunda viagem do apóstolo Paulo, registrada em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 18 e até mesmo o versículo 22, foi realizada entre os anos 50 a 53 depois de Cristo. Não muito depois dele ter retornado, ele vai para mais uma segunda viagem. E aí nós temos aqui um outro mapa, né? Essa viagem de Paulo ela foi um pouco mais extensa do que a primeira. Nós percebemos que Paulo, na primeira, ele foi bem curtinho na sua trajetória, mas agora ele já pega a Macedônia, ele vai um pouco mais, passa perto da ilha de Creta. Então, Paulo ele estica um pouco mais, inclusive ele passa até mesmo por Jerusalém. Tá bom? Isso tudo depois você pode estar lendo lá no livro de Atos. Inclusive, se você tem uma Bíblia de estudo ou não, a maioria das Bíblias hoje tem esse mapa traçando a trajetória das viagens de Paulo. Lá no finalzinho da sua Bíblia, possivelmente tem. Se não tem, sugiro a você também que compre uma ferramenta, o Atlas Bíblico, e posteriormente eu posso compartilhar, deixar isso aqui na plataforma para que vocês possam ter acesso, tá bom, pessoal? E a terceira viagem de Paulo ocorreu entre os anos 54 e 57 depois de Cristo. Está registrado em Atos 18, 23 a 20 e versículo 38, tá bom? Então nós temos aqui, ó, Paulo novamente, ele repassa pelos mesmos lugares. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas ele faz a mesma trajetória agora que ele havia passado por alguns lugares, talvez ou diferente. Essa trajetória aqui, embora o livro de Atos traça para nós, em outras cartas a gente ainda tem algumas discussões se ele provavelmente foi para um lugar diferente como está apontado lá, porque o livro de Atos resume alguns pontos, mas essa aqui é o que está descrito dentro do livro de Atos dos Apóstolos, é o que a gente pode dizer. Veja bem, alguns autores levantam a hipótese de Paulo ter empreendido uma quarta viagem, né, baseada em Romanos 15, 28. Então, isso aqui ainda é uma incerteza, é uma hipótese baseada no texto bíblico.
seja como for, isso não vai alterar em nada toda a estrutura que até aqui falamos, que está relatada em Atos. É apenas uma hipótese e possivelmente Lucas não tenha descrito, tá bom? As viagens abarcaram, um período de cerca de 12 anos, né, de 45 a 57 depois de Cristo. Então, foram 12 anos fazendo missões. É o que podemos dizer sobre o apóstolo Paulo. Não é pouco tempo, né, gente, fazendo missão. Agora nós vamos nos concentrar sobre Paulo. Já falamos um pouco do seu empreendimento missionário, a gente precisa conhecer um pouco já sobre Paulo. Até porque Paulo, ele escreve um texto do Novo Testamento, então é bastante contribuição que ele dá no Novo Testamento. Boa parte da doutrina cristã é baseada na inspiração que o Espírito inspirou a ele. Então a gente precisa, de fato, conhecê-lo. É claro que aqui a gente não vai falar de forma exaustiva, mas vamos trabalhar os pontos principais. Vejamos. Paulo, origem e formação. Nascido em Tarso, cidade importante para os negócios e cultura, filho de pais judeus, instruído aos pés de Gamaliel, um dos mais destacados doutores da lei. Então, o apóstolo Paulo, que antes chamava Saulo, e vale ressaltar aqui, gente, o nome Saulo vem do hebraico, que é Saul, né? O Paulo, ele era da tribo de Benjamim e Saul também era da tribo de Benjamim. Foi o primeiro rei de Israel, foi Saul. Então, historiadores baseados na história de Paulo acreditam que esse nome foi dado ao primeiro rei de Israel em homenagem a isso. Mas, aí algumas pessoas vão falar, mas espera aí, por que a gente chama ele de Paulo depois? Aí tem até aqueles corinhos que falam, né, que Deus pegou Saulo e transformou em Paulo. Não é nada disso. Paulo, você percebe aqui no slide, ele nasceu em Tarso, que era uma cidade governada pelo Império Romano, o que deu a ele uma dupla cidadania, tudo bem? Embora ele sendo judeu, como ele nasceu numa cidade que era governada pelo Império Romano, ele teve dupla cidadania. Então, Saulo, que é o equivalente a Saul, é o seu nome judeu. E Paulo é o nome romano. Então, nomes compostos, como Fabrício César, né? Vamos lá, João Carlos, são nomes compostos que a gente tem até hoje. Então, Paulo também possivelmente tinha isso. Então, depois ele passa a usar esse nome romano, que é Paulo, tudo bem? Mas percebemos que ele era filho de pais judeus, ele era um judeu, e possivelmente a história não dá muita descrição detalhada, mas o que os historiadores que são especialistas na história de Paulo mostram, juntando as evidências do texto bíblico, é que possivelmente ele saiu muito cedo de Tarso para ir para Jerusalém estudar aos pés de Gamaliel, que era um mestre com bastante notoriedade na época, para se tornar um doutor da lei e posteriormente um fariseu, que era uma das ordens de grande relevância dentro da nação de Israel. Agora nós vamos falar um pouco da Paulo, vida e conversão. Passou a infância e adolescência em Jerusalém, como eu acabei de falar, profundo conhecedor da lei e zeloso pelas tradições judaicas, perseguição aos cristãos, tá bom? Surpreendido por Jesus no caminho para Damasco, está lá em Atos 9. Então, muito novo ele foi para Jerusalém, como eu falei. Ele se tornou parte da ordem dos fariseus, tá bom? Nós sabemos que existiam várias ordens religiosas no tempo do Novo Testamento, como os essênios, zelotes. Os fariseus era a ordem mais religiosa, era aqueles que o povo judeu tinha mais estima. O nome fariseu vem do grego farisaio, que significa separado. A historicidade vai falar que ele é a sequência de um grupo, um movimento que lutou contra a helenização, isso é, contra a cultura grega advinda do imperador Antíoco Epifânio, que foi um dos generais que sucederam Alexandre o Grande, que é um movimento chamado os Hassidim, né? Hassid, e depois originou-se os fariseus. Mas isso aí existe uma discussão, provavelmente, e Paulo se inseriu dentro desse contexto. Os fariseus a gente conhece, está nos evangelhos, né? Mas a gente sabe que ele foi surpreendido por Cristo no caminho de Damasco, quando ele tinha cartas para prender os cristãos, e ele então teve a sua conversão, tudo bem?
E aí nós temos a expressão magna, né, do encontro de Paulo com Jesus, de Cristo com Paulo, que é: quem és tu, Senhor? Reconhecimento da sobrenaturalidade do seu interlocutor, isso é, de quem falava com ele. A cura da cegueira e o batismo, né? A sequência da conversão de Paulo seguiu de um reconhecimento de Cristo, primeiro como Senhor, lembrando que Paulo era judeu, e para os judeus só existe um Senhor, que é Deus. Então, quando Paulo fala Senhor ali, ele reconhece Jesus como sendo Deus, como Filho de Deus, e a cura da cegueira e o batismo. Segue-se, se você ler lá, aí você conhece a história de encontro de Paulo com Ananias. Ele ali é curado e ao mesmo tempo é batizado. E batismo ali é nas águas, tudo bem, pessoal? Chegada em Jerusalém em 38 depois de Cristo, né? Então ele vai para Jerusalém depois de ter toda aquela experiência de conversão. Aproximação difícil dos primeiros discípulos de Cristo. Muita gente tinha medo do apóstolo Paulo, porque, afinal de contas, ele estava perseguindo, matando, e do nada aparece ele falando que era crente. Muitos talvez ficaram com medo, receosos, pensando que era um modo de se tornar um infiltrado, quando na verdade, de fato, era Deus que já estava trabalhando. A questão dos gentios, pertinente ainda a Paulo, vejamos, gentios, todos os povos, à exceção dos judeus. Na teologia judaica, os judeus são desprovidos de moralidade e unir-se a eles constituía-se pecado grave. A conversão de Cornélio, a experiência de Pedro, o batismo de Cornélio. Desculpa, gente, que eu mudei o tema aqui. A questão dos gentios aqui é um ponto muito crucial dentro da questão de Paulo, né? Veja bem, os gentios, só para fazer vocês entenderem o que são os gentios somos nós. Todos aqueles que não são judeus são considerados gentios, tá bom? Então, os gentios, a grosso modo aqui, todos os povos, à exceção dos judeus, são gentios, como está ali. E veja bem, a visão da época do judaísmo é o seguinte, né? Na teologia judaica, os judeus são desprovidos de moralidade e unir-se a eles constituía-se pecado grave, né? Então, quer dizer, na teologia judaica, isso aqui eu vou explicar agora, os judeus ele olhavam com indiferença para os gentios. Da mesma maneira, os gentios para os judeus. Tinha esse atrito o tempo inteiro. Isso vai reverberar em alguns problemas que a igreja vai enfrentar dentro do primeiro século. Mas a gente percebe, lendo o livro de Atos, que um dos pontos em questão é que o derramado Espírito Santo vem para quebrar esse paradigma, isso é, esse modelo de briga, de extensa guerra que existia entre judeus e gentios. E como que a gente percebe isso? Episódios como a conversão de Cornélio, episódio como a experiência de Pedro, né, quando ele vai chegar à casa de Cornélio, ele tem aquela visão de Deus. E nós temos o batismo de Cornélio, evidenciando ali que Deus estava salvando até mesmo os gentios, pelo quais, no modelo de visão judaico, era um povo impuro, era um povo desprovido de moral, era um povo que não merecia respeito. Então você veja que o derramado Espírito Santo não vem apenas para nos dar poder, mas vem para nos também enxergar o alcance amplo da salvação. A questão dos gentios e o concílio de Jerusalém. Vejamos, a questão da circuncisão. Cristãos, judeus, membros do partido dos fariseus, insistiu na tese de que os gentios deveriam circuncidar-se. A igreja de Antioquia não exigia a circuncisão como requisito para a entrada dos gentios na igreja. Então, essa cisão judeus e gentios que eu estou falando, pertinente, consistia de alguns problemas. Eu falei que Paulo, ele foi fazer a sua primeira viagem a partir da igreja de Antioquia, que ficava na região da Síria, uma região, né, bem colada ali com a nação de Israel, mas que na sua totalidade de membros eram gentios, eram povos não judeus. Então, e lá a regra é o seguinte: olha, se você se converteu, você tem que guardar o evangelho de Jesus. Não tem nada de guardar sábado, mas lá em Jerusalém, a capital do povo judeu, se você fosse congregar lá você já tinha que ainda persistentemente guardar,
ritos da lei. Você tinha que chegar lá e se manter algumas questões judaicas, usar um talit, né? Usar um kippah, aquele chapeuzinho dos judeus usavam. Então, houve a necessidade de realizar um concílio. O que é um concílio? É pegar essas duas igrejas, né, que ficavam em regiões diferentes, fazer com que a sua doutrina, os seus ensinamentos, de alguma maneira, se não fosse igual, pelo menos parecidos ao máximo. Então, se formalizou dentro do livro de Atos o primeiro concílio, por conta dessa cisão que eu estou falando desde o outro ponto, entre gentios e judeus, tudo bem? Então, o concílio de Jerusalém, ele foi realizado provavelmente entre os anos 48 e 49 depois de Cristo, o concílio de Jerusalém. Foi o único da história que contou com a participação de todos os apóstolos, né? Foi o único, não teve outro, pelo menos registrado, e creio que não houve nenhum registro sobre isso. E qual o objetivo desse concílio? Decidir o que os convertidos gentios, lembrando que gentio é aqueles que não são judeus, inclusive eu e você, deveriam observar do judaísmo, sem que isso comprometesse a essência do evangelho de Cristo. Então, eles tinham agora a decisão de discutir sobre o que os gentios, aqueles que se renderam ao evangelho, deveriam guardar, mas ao mesmo tempo sem comprometer o evangelho de Jesus, sem comprometer a graça, porque a salvação pela graça significa que não há mérito nenhum naquilo que eu faço. Então vejamos que, depois eu quero que vocês leiam lá o capítulo 15, que está descrevendo esse concílio. Eu vou apenas conceituar aqui o que foi decidido lá. Foi a abstenção na esfera religiosa, né, a não idolatria, a esfera moral, que diz respeito à prostituição, e também a esfera da higiene, não comer carne sufocada. Então, são os critérios que eles deveriam, que a igreja entendeu que deveria ainda ser observado, que deveria ser mantido, mas concernente a domingo, a sábado, concernente às festas pelos quais os judeus celebravam, isso não era mais imposto na lei da graça aos gentios, tudo bem? Então, resumindo aqui o livro de Atos, falamos um pouco de Paulo, agora vamos falar de Tiago e as epístolas paulinas, tá bom, pessoal? Vamos falar então de Tiago e as epístolas paulinas. Vamos começar falando sobre Tiago, né? O Tiago é o seguinte, gente, ele está na 20ª posição, incluso no grupo das epístolas gerais, tá bom? Tem como característica o fato de ser composta por uma série de sermões, cujo conteúdo gira em torno do tema da vivência cristã. É evidente que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós, até ao longo da história dos evangelhos, temos como protagonismo ao lado de Jesus o apóstolo Pedro. E até imaginamos e pensamos que Pedro ele foi aquele que tinha um aval último em todas as decisões, mas isso não é verdade. Quando nós lemos Gálatas, inclusive o que Paulo vai descrever quando ele foi a Jerusalém, ele diz que tanto João como também Pedro e Tiago eram considerados como as colunas da igreja. Significa que eles, tanto Pedro como Tiago e João, também eram importantes dentro da igreja. Eles tinham uma equivalência similar, tá bom? Assim posso dizer. Tiago, por que eu estou explicando isso daqui? Porque a epístola de Tiago, a carta de Tiago, ela é uma série de sermões práticos doutrinando a igreja naquilo que eles deveriam fazer. Isso significa a posição elevada que Tiago tinha dentro da igreja, tudo bem? E essa carta ela faz parte das epístolas gerais. Lá na frente eu vou dar uma explicação o que seria as epístolas gerais, tá bom? Mas só para mim aqui já adiantar um pouco, as epístolas gerais, ou seja, cartas gerais, não eram cartas específicas, diferente da carta aos Coríntios, que era direcionada especificadamente para a igreja de Corinto, a carta aos Efésios, que é especificadamente direcionada aos Efésios. A epístola de Tiago ela não tem exatamente apenas uma região, uma igreja específica. Ela tanto poderia ir para um como para outro. Isso era para ser lida no máximo possível das igrejas existentes. Vejamos então, a autoria, data e local da redação. O Novo Testamento apresenta 4 pessoas com o nome de Tiago, tá bom? Nós temos o filho de Zebedeu, o filho de Alfeu, o pai de Judas e o irmão do Senhor. Então nós temos na Bíblia vários Tiago.
E a pergunta que fica é: quem é esse Tiago aqui que escreveu essa carta? Aí nós vejamos, a grande parte dos estudiosos atribui a epístola ao irmão do Senhor. Então, Tiago que escreveu a carta de Tiago é o que foi irmão do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Escrita entre os anos 45 e 48 depois de Cristo em Jerusalém. Para quem Tiago escreveu? Tiago escreve aos judeus que viviam em outras regiões, fora da Palestina, em virtude do fenômeno da dispersão ou diáspora, como referem os historiadores. 12 tribos que se encontram na dispersação. Esse é o nome dos destinatários escrito dentro da Epístola de Tiago. 12 tribos que se encontram na dispensação. Ou seja, é um nome, é um eufemismo que Tiago usa para se referir aos judeus que estavam dispersos, que estavam fora, que haviam sofrido a diáspora, a separação, o espalhamento fora de Jerusalém. Tudo bem, pessoal? O propósito de Tiago é prático. Seu objetivo é dar conselhos práticos no sentido de encorajar seus leitores na intensa luta espiritual em que enfrentavam. Diversas instruções éticas e exortações permeiam, né, a carta, tendo como ápice de tudo a volta de Cristo. Então, Tiago, ele não vai fazer uma teologia profunda como Paulo faz, ele vai procurar ao máximo dar orientações práticas, orientações pelas quais as pessoas pudessem caminhar e observar ao ponto de terem sua vida pautada na segunda vontade de Deus. E o ápice de todos esses conselhos é preparar a igreja para que pudesse esperar Cristo voltar. Vamos entrar agora na epístola aos Gálatas. Aí nós saímos de Tiago, vamos contextualizar a epístola aos Gálatas. A epístola, a carta aos Gálatas, tá bom, pessoal? Tá a língua trava aqui. Denominada de Declaração da Independência Cristã ou Carta Magna da Liberdade Cristã, a epístola aos Gálatas se constitui manifesto apostólico contra as influências danosas dos judaizantes na comunidade cristã. A distinção plena e definitiva entre a lei e a graça. Então, a epístola aos Gálatas, ou carta aos Gálatas, ela tem uma nomenclatura que é dada muitas das vezes como declaração da independência. Como já acompanhamos aqui falando um pouco, lá dentro do livro de Atos, que descreve a história da igreja, a igreja caminhava sobre dois cismas. De um lado, os povos não judeus, do outro lado, os povos judeus. E os judeus, por sua vez, queriam que se arrastasse dentro das práticas cristãs, junto com o evangelho, práticas do judaísmo antigo. Guardar o sábado, festa, comidas que deveriam ser selecionadas, etc, etc. Paulo, ao se converter, ter a revelação de Jesus, entendia que não seria dessa forma. Isso anularia a graça. E Paulo, ele vai trabalhar por diversas cartas essa questão, mas a Epístola aos Gálatas é onde ele vai trabalhar com profundidade dentro desse ponto. Claro que existem outros que nós vamos falar, mas a Epístola aos Gálatas vai especificadamente discutir isso, argumentar que somente pela graça e nada mais nós vamos ser salvos. A autoria, da carta aos Gálatas, obra das mãos de Paulo, não há discussão quanto a isso, escrita provavelmente entre os anos 48 e 56 depois de Cristo. O local, Galácia, discussão entre os estudiosos sobre Galácia do Norte ou Galácia do Sul. Nós temos duas regiões, entendendo, gente, que Galácia não é uma cidade, Galácia é uma região, que tinha ali várias igrejas, tá bom? Então é bom que vocês entendam isso. Continuando, endereçado a um conjunto de igrejas fundadas por Paulo durante a sua primeira viagem missionária, que estavam espalhadas pelo vasto território da galáxia. Então, lembrando que Paulo fez 3 viagens. E na primeira viagem, possivelmente, ele passou por essa região, a região da galáxia. E agora, Paulo era um cuidador dessas igrejas que ele havia aberto. Ele escreve essa carta como forma de orientar, de doutrinar, de fazer com que eles pudessem compreender o que era o Evangelho. O propósito, refutar alegações dos falsos mestres, pregavam a observação aos ritos judaicos e fortalecer a fé dos crentes, libertando-os da algema
do legalismo. Então, vejamos aqui que o propósito de Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, era de alguma maneira tirar aquelas ideias legalistas de tinha que guardar a lei para se alcançar a salvação. Paulo mostra o teor profundo da graça, que somente por ela e através dela que nós vamos ser aceitáveis diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vamos entre outras cartas de Paulo. Agora, a primeira e segunda Tessalonicenses constituem uma das mais brilhantes exposições acerca da parousia. O que significa isso? A segunda vinda de Cristo. Então, quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, é indispensável lermos passagens correlacionadas à primeira e à segunda epístola aos Tessalonicenses. Paulo é o autor e provavelmente tem escrito entre os anos 50 e 51 depois de Cristo e quando esteve em Corinto, tá bom? Os destinatários, a igreja dos Tessalonicenses, o propósito, elogio a fidelidade em meio às perseguições. O consolo sobre a morte e orientações quanto ao amor fraternal e abstenção do pecado, irmãos, né? Paulo elogia essa igreja. É uma igreja que estava passando por várias provações, mas ainda assim permaneciam firmes, fiéis e lutavam contra o pecado. A segunda epístola, né, correção de distorções doutrinárias, entre elas a parousia. Então vejamos, Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira, ele elogia a perseverança, o amor, né? Ele vai elogiando todo aquele processo que eles demonstravam de conversão. Na segunda, é uma carta já de correção. Eles haviam entendido errado o que Paulo havia falado sobre a vinda de Cristo. Muitos deles imaginavam que seria naquele momento. Então, Paulo vai dar uma correção, inclusive de alguns imaginar que Jesus iria voltar naquele momento. Então, não precisava mais trabalhar, não precisava ter compromisso com o serviço. Paulo fala, não, quem não trabalha também não coma. Então, quer dizer, Jesus vem, mas não é agora, nesse exato momento. Alguns sinais precisam acontecer. Aí ele vai falar do anticristo, da apostasia. Então ele fala, calma, ele vai vir, mas espera aí. Aí chegamos no 4º ponto, falamos Coríntios e Romanos, as principais epístolas de Paulo. Quando vamos falar, contextualizar essas 2 cartas também. Vejamos. Primeira e segunda epístola aos Coríntios, ocupando a 7ª e 8ª posição na ordem da disposição dos textos neotestamentários, a primeira e a segunda epístola aos Coríntios, quando consideradas juntas, constitui a mais extensa carta do Novo Testamento. Então, quando nós juntamos 1ª e 2ª Coríntios, constitui-se uma das cartas mais extensas escritas, melhor dizendo, do Novo Testamento. E vejamos aqui a autoria de Paulo, pessoal. É Paulo quem escreveu. A data e local da redação, 1 Coríntios provavelmente foi escrito durante o ano 54 depois de Cristo e na região de Éfeso, tá bom? A segunda carta aos Coríntios, cerca de um ano depois, na Macedônia. Então, um ano depois, Paulo escreve 2 aos Coríntios, quando esteve na Macedônia. Um ponto interessante aqui, o destinatário e o propósito, a cidade de Corinto, localizada numa estreita faixa de terra entre o Peloponeso e a Grécia continental, entre os mares Egeu e Adriático, era uma das mais importantes cidades da Grécia. Então, Corinto não era qualquer cidade, era uma das cidades mais importantes que ali permaneceu no período da Grécia. E isso, é claro, que eu quero destacar, contribui muito para a propagação do Evangelho. Paulo, ele escolhia bem os seus pontos de pregação para que, de alguma maneira, ao chegar numa cidade como Corinto, que é um centro importante, de comércio e de várias embarcações passando por ali, esse evangelho poderia ser passado mais rápido, mais adiante, tá bom? E aqui nós vamos ver o destinatário propósito, centro comercial, tá bom? População estimada entre 600 mil habitantes, é uma cidade bastante populosa, como eu estou falando, e tinha ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo de Afrodite. Por aí, o culto a Afrodite, que era uma divindade da época,
prostituição, né? Prostíbulo, né? Lupanares, que é prostíbulos. Então, quer dizer, do outro lado tinha também oposições ao evangelho, mas isso não impediu Paulo de pregar. Aqui nós temos uma foto do templo de Afrodite, e pasmem vocês ou não, mas o culto praticado a essa divindade era que muitos homens se reuniam nus, mulheres, e se prostituíam aqui como forma de cultuar a essa entidade, tá bom? Isso era o culto grego. Paulo teve que pregar contra tudo isso, e lembrando que isso aqui não é uma parcela, um grupinho não, gente. De 600 mil habitantes, mais da metade cria e praticava esse tipo de culto, tá bom? O propósito de primeira epístola, né, é exortar os cristãos acerca da unidade em Cristo, no sentido de evitar as divisões e os vícios, corrigir os abusos praticados contra a liberdade cristã, exortá-los em relação à influência dos falsos mestres, corrigir os ultrajes praticados contra as formas cristãs de adoração e os abusos em relação à Santa Ceia do Senhor e aos dons espirituais. Correção sobre a doutrina acerca da ressurreição e finaliza tratando sobre a caridade. Problema na igreja não é novidade e nem é algo exclusivo para nós que vivemos no século XXI. Sempre existiu e continuará existindo. Paulo tinha um método para tratar esses problemas, que era exortando, corrigindo, com amor, mas com firmeza. E é o que exatamente ocorre na primeira carta aos Coríntios. Ele exorta, ele corrige alguns problemas, excessos que estavam atrapalhando a forma deles caminhar na presença de Deus. E aí nós temos vários aqui, como eu já li aqui diante do slide, que são o problema da unidade, né, os ultrajes, né, a libertinagem, né, a falta de temor, problemas esses que foram corrigidos. O propósito, né, da segunda carta possui um tom mais autobiográfico. O que significa? Paulo procura falar um pouco mais sobre quem ele era para os coríntios. Que depois que ele dá aquele puxão de orelha na primeira carta, os coríntios ficam um pouco pé atrás com Paulo, achou ele muito duro. Mas Paulo agora vem, não vou dizer manso, mas vem com mais delicadeza, mas explicando o propósito dele, a intenção dele para com a igreja de Corinto. E vejamos, segundo Halley, pode ser resumido da seguinte forma: vindicação da autoridade apostólica de Paulo e a legitimidade que tinha como responsável pela implantação da igreja de Corinto, de emitir seu parecer em relação à forma como ela deveria ser pastoreada. Então Paulo, ele não vem, ele primeiro dá aquele puxão de orelha às pessoas, mas o que Paulo pensa que é? Paulo vem na segunda carta, como diz Halley, mostrando que ele tinha essa autoridade, mais do que isso, ele tinha como propósito maior cuidar daquela igreja que ele havia fundado. Não apenas fundar, mas cuidar dela. Isso daria um certo alento para os coríntios. Bom, a carta anterior. Em 1 Coríntios 5, 9, este texto leva-nos a entender que a primeira carta de Paulo aos Coríntios não foi a primeira correspondência do apóstolo àquela igreja. Ou seja, 3 foram as cartas enviadas àquelas comunidades cristãs. Em 1 Coríntios 5,9, Paulo faz a referência a uma outra carta que ele já havia escrito. O que possivelmente significa que Paulo não escreveu apenas 2 cartas, mas 3 cartas a Corinto. Fábio, onde está essa outra carta? A gente não sabe, se perdeu ao longo da história. Mas o que tudo indica é que Paulo já havia tido uma comunicação por outra carta com essa igreja. A carta anterior, vejamos, chamada pelos estudiosos de carta anterior, essa correspondência perdeu ao longo do tempo, né? Como eu falei com você. Nada sabemos do seu conteúdo, além da parca informação contida já mencionada referência. Né? Apolo pode ter passado informações da igreja para Paulo, o que motivou a escrever as epístolas, né? A primeira e segunda epístola que nós temos. Vamos falar um pouco da epístola aos Romanos, central, catedral da fé, um dos mais brilhantes documentos neotestamentários de que se tem conhecimento. Trata com profundidade do tema como justiça de Deus, justificação pela fé, a predestinação dos santos e a glorificação da igreja e a herança eterna dos salvos. Então, a Epístola aos Romanos, dentre as várias que Paulo escreveu, que também foram bastante inspirados por Deus, não foram bastante, mas inspirados,
Mas a Epístola aos Romanos, ela tem um teor de profundidade muito grande. Ela trata de temas centrais da fé, que é a justiça de Deus, justificação, predestinação, são temas que Paulo vai tratar nessa carta. E aí, aquele ponto para a gente sempre lembrar, Paulo foi quem escreveu, provavelmente durante os anos 57 a 58 depois de Cristo. O local, possivelmente em Corinto, é o local mais provável para a redação de Romanos, uma vez que Paulo achava-se hospedado na casa de Gaio, um coríntio que havia se convertido a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo. Tá bom, pessoal? Então, são essas informações que a gente precisa guardar aqui. A epístola é endereçada a todos os amados de Deus que estáis em Roma, como está lá em no capítulo 1 de Romanos, versículo 7. População de Roma, 1,5 milhão, gente, falei 1.500, 1,5 milhão de habitantes, olha só, é muita gente que estava em Roma, né? Excelentes estradas, propósito imediato, informá-los da visita pela primeira vez em breve, né? E Paulo possivelmente iria passar por ali. Paulo nunca foi a Roma, embora ele tinha um intento quando nós lemos essa carta. Mas ele informa que queria ir lá. Mas, dada a circunstância dele ter preso e se decapitado, subentende-se que ele nunca foi. Mas ele procurou informar que ele iria lá. Destinatário e propósito. A igreja de Roma passava por vários problemas, tanto de natureza doutrinária quanto prática. Dentre eles, a influência maléfica dos judaizantes. Aquele mesmo povo de Gálatas estava atrapalhando aquelas mesmas ideias, né? Aquele movimento de judeu querendo impor regras judaicas, estava também na igreja de Roma. Né? Inconsequentes defensores dos preceitos cerimoniais judaicos. Paulo também tratou de temas de ordem mais didática, fé, justiça de Deus, graça de Deus em Cristo, matrimônio, moralidade e a ética cristã. Então, Paulo procurou trabalhar esses pontos aqui, tá bom? E aí, nós vamos encerrar falando Paulo e as epístolas do cárcere, ou epístola das prisões. Vamos ver aqui, um grupo de epístolas que, escrita pelo apóstolo Paulo, foram redigidas quando este achava-se privado de sua liberdade física. Então, nós sabemos que Paulo, ele passou pelo menos por duas prisões. Uma primeira prisão foi aquela tida pelos judeus, tá bom? E a segunda prisão foi a que levou à sua morte, foi quando ele foi para Roma. E ele escreveu carta. Né? Ele teve uma prisão, a princípio, domiciliar, o que possibilitou ele escrever cartas o tempo inteiro, mesmo estando preso. Então, nós temos um grupo de cartas na Bíblia que é categorizado pela teologia, chamada carta da prisão, carta do cárcere, como você achar melhor. Tá bom? Segundo Lucas, em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou aprisionado em 4 cidades diferentes. Né? Nós temos ali Filipe, Jerusalém, Cesareia e Roma. Então vejamos. A grande maioria dos estudiosos aponta Roma como sendo o local mais provável para a redação das epístolas do cárcere. Né? Alguns teólogos entendem isso. Né? Mas há aquela possibilidade que eu falei. Você vê que Lucas fala de outras prisões. Então, por isso há uma divergência. Alguns falam que todas elas foram compiladas, foram escritas, melhor dizendo, do cárcere. Outros já entende-se que não. Provavelmente tenha sido ali, tanto em Roma como também em outras regiões, tá bom? Vamos lá, data da redação das prisões. Aqui nós temos provavelmente durante o ano 58 a 60 depois de Cristo, bem perto do finalzinho da morte de Paulo. Paulo, a gente já falou, até 57 ele fez a terceira viagem missionária. Do ano 58 depois de Cristo em diante, ele ficou preso em Roma, né? Ele foi levado para Roma e ali não voltou mais, ou 60 a 61 depois de Cristo. Vamos lá, Epístola aos Efésios, chamada de Rainha das Epístolas, né? Por alguns teólogos, é claro. Considerada por alguns estudiosos a segunda mais importante obra literária de Paulo, ficando atrás somente da Epístola aos Romanos. A primeira das epístolas do cárcere, né? Foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu quando esteve preso, tá bom? Qual que é o destinatário? Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, era um centro de adoração à deusa grega Artemis. A expressão em Éfeso
não consta nos originais, tá bom? Isso está nas Bíblias em português. Surgimento, a hipótese de ser uma carta circular destinada aos membros de várias igrejas espalhadas pela Ásia Menor. Então, muito embora ela tenha esse nome Carta aos Efésios, não significa que ela especificadamente ia apenas para os crentes que estavam em Éfeso, né? Nós precisamos entender que existem cartas que eram circulares. Significa que ela circulava por toda a Ásia Menor, compunham todas as igrejas ali. Porque na época, gente, tenta entender isso aqui, os 66 livros que a gente tem hoje, que é a Bíblia, não estavam prontos ainda. Eles estavam sendo escritos a partir das cartas de Paulo, a partir dos evangelhos. Então, quando se escrevia algo como isso que Paulo escreveu, como na época escrita, papel era caro demais, tudo que Paulo escrevia deveria ser lido ao máximo pelas comunidades. Então, isso circulava, como estou tentando escrever para vocês aqui. Um outro ponto, quando nós lemos da expressão em Éfeso, que está lá na nossa tradução em português, não consta nos originais. Isso pode ocorrer dada a tradução, mas eu vou explicar em aulas posteriores como que isso acontece no processo de tradução, tá bom? A Epístola aos Filipenses, segunda epístola do cárcere também, ordem da disposição dos livros da Bíblia. Filipenses é considerada a mais pessoal de todas as epístolas paulinas e mais lida, né? Epístola Filipenses é uma carta bastante íntima que Paulo escreve, se tratando ali do amor que ele sinta pela ajuda que os filipenses prestavam a ele nos momentos mais difíceis, a comunhão, né, o caminhar ao lado de Paulo. O destinatário, né, Filipos, uma das muitas cidades na Macedônia, ficava ao norte da Grécia e a 16 quilômetros de distância do mar Egeu, numa planície fértil, não muito distante da famosa mina de ouro e prata da Macedônia. É uma cidade importante, tinha dinheiro e ajudava Paulo muito. Paulo visitou aquela igreja em duas ocasiões diferentes, vistas que antecederam a redação dessa epístola e seu período de aprisionamento em Jerusalém. Tá bom? Continuando aqui, pessoal, Paulo recebe ofertas enviadas pelos filipenses por intermédio de Epafrodito. Os destinatários dessa epístola, cooperadores no labor do evangelho, receberam do apóstolo a gratidão pela participação destes no labor do Senhor. Então, Paulo, ele recebia donativo. Lembrando que Paulo era um missionário. Algumas igrejas não comunicavam isso, não ajudavam Paulo com ofertas, mas os filipenses eram espontâneos em trazer sempre donativos para ajudar Paulo nas suas viagens, custear Paulo. Então, Paulo tinha muito carinho, não só por causa da ajuda, mas realmente por perceber o carinho que eles tinham com ele, tá bom? Similaridade, né, com Efésios, a epístola aos Colossenses, por exemplo, a referência a Tíquico, que também era um ajudante de Paulo. A epístola traz ensinamentos essencialmente defensivos da cristologia, como, por exemplo, a defesa da doutrina da divindade de Cristo e sua plena suficiência como Salvador. Algo que estava se perdendo dentro da igreja de Colosso era a centralidade de Cristo, o que para Paulo era o ponto primário da sua teologia e do seu evangelho. Não poderia jamais remover Cristo. Então, Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele procura enfatizar exatamente a importância, a relevância do senhorio de Cristo. Tá bom, pessoal? Então, destinatários, igreja estabelecida em Colosso, foram estabelecidos durante o tempo em que Paulo permaneceu em Éfeso, no transcurso da sua terceira viagem missionária, tá bom? Destinatário e propósito, a igreja em Colosso era predominantemente gentílica, isso é, aqueles povos que não eram judeus. Não se sabe ao certo se isso, de forma alguma, tenha favorecido o surgimento do que Paulo chamou de filosofia e vã sutileza, né? Ou seja, era uma linha interpretativa que estava apontando por uma heresia no meio da igreja. Nós não sabemos ao certo especificadamente quando e onde, com detalhes como isso circulou na igreja, mas está atrapalhando a fé dos crentes. Informando por Epafrodito e Onésimo do que ocorria em Colossos, Paulo, aprisionado em Roma, decide enviar duas cartas, Epístola de Colossenses e Epístola de Filemão, também são endereçadas ali, tá bom? A Epístola a Filemão, vamos falar agora. Filemão mantém a relação direta com a Epístola aos Colossenses.
pois em ambas aparecem os nomes de Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarcos, Demas, Arquipo e Lucas. É a mais breve epístola de todo o Novo Testamento. Então, nós temos ali em Filemon a mais breve. Bom, o destinatário é Filemon, situação, fuga de um escravo, que é o Onésimo, um escravo de Filemon, após cometer furto de seu senhor. Paulo escreve o que fora chamado de missiva da reconciliação, para sugerir que Filemon concedesse a liberdade a Onésimo, ou pelo menos o não maltratasse. Né? Onésimo foi alguém que se converteu durante a prisão pela pregação de Paulo, e Paulo descobriu que ele era escravo de um conhecido dele, de um irmão em Cristo que era Filemon. Então, como ele agora estava para ser posto em liberdade, o Onésimo, Paulo escreve essa carta como forma de dar para ele um parecer de um tratamento diferente. Paulo não ordena, mas Paulo pede a Filemon para que não tratasse, que ela não desse a correção devida que era naquela época, mas que o tratasse como irmão. E assim foi. A epístola a Filemon se constitui um chamado à reconciliação, ao perdão, aos verdadeiros fundamentos do cristianismo. Né? É uma teologia bastante forte. Existe até uma frase de Lewis que fala, né? O perdão é uma das frases mais bonitas a ser dita, até que a gente tenha alguém para perdoar. Né? Na teoria, falar sobre perdão é bonito, mas na questão prática é que é complicado. Pessoal, hoje nós vamos terminar por aqui, até Filemon, dando esse contexto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula pelo qual procurei expandir aqui com vocês, trabalhar com vocês o contexto, né, dessas epístolas, dessas cartas, e dando para nós uma visão geral sobre o Novo Testamento, nos situando quando e onde for escrito, para que vocês já possam caminhar para interpretações mais profundas. Tudo bem? Eu espero vocês na próxima aula. A gente vai encerrar o último módulo da disciplina do Novo Testamento. Eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe.